Salmo de número 119, verso de número 71, a seguir, que diz assim: Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os seus decretos. A lei de tua boca vale para mim muito mais do que milhões ou em ouro e prata. As tuas mãos me criaram e me formaram. Dai-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Ao me verem, alegrem-se os que te temem, pois espero em tua palavra. Reconheço, Senhor, que as tuas decisões são justas. Foi com lealdade que me castigaste. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos diante de um texto pela qual o próprio salmista, ele percebe aqui um reconhecimento de que Deus, ele pode nos afligir. Para muitos, até em seus pensamentos, pode até ser um contrassenso, na verdade, como Deus, ele pode nos afligir. O salmista aqui, ele quis dizer, com fidelidade, me afligistes. Ele disse, eu sofro com aflição vinda de ti. Então perguntamos para nós mesmos, como estamos compreendendo as nossas crises hoje? Como nós estamos vivendo esses momentos de desafios nos tempos presentes hoje? Perceba que a aflição, ela nos chama ao compromisso com Deus. Não é que Deus gosta, aleluias, da aflição na vida dos seres humanos, mas a aflição nos faz repensar a nossa caminhada com Deus. Perceba que no verso 61, ele diz, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendestes os seus decretos. Um escritor chamado C.S. Lewis, ele diz, Deus sussurra conosco através da sua palavra. Deus fala conosco através dos seus profetas. Porém, Deus grita conosco através do sofrimento. Então, o sofrimento, ele é um megafone de Deus para que ele possa despertar em nós um mundo surdo. Então, a aflição põe para fora o que está por dentro de nós. Perceba que nas Escrituras, lá no Novo Testamento, a Bíblia diz que durante a crise na cruz do Calvário, se manifestou 2 discípulos secretos. Dentre eles foi chamado Nicodemos e José de Arimateia. Perceba que o texto bíblico, quando cita eles, a gente não vai ver ele entre os 12 discípulos e muito menos entre os 70 discípulos de Jesus. Um deles até mesmo foi chamar Jesus à noite para que ninguém percebesse que ele estava consultando a Jesus e que ele também estava com o mestre. Eles, de forma oculta, ele não declarou a sua fé, mas também ele não confessou a Jesus publicamente, até que veio a crise da cruz do Calvário, para que ele chegasse, aleluia, na cruz. Então, eles se mostraram ali, no momento da crise da cruz do Calvário. Eles já não têm mais medo de se assumirem como discípulos de Jesus e muito menos professarem a sua fé. José de Arimateia, ele também foi a Pilatos. Perceba que a história diz que ele foi a Pilatos e rogou-lhe que permitisse que tirasse o corpo de Jesus da cruz. E fazendo assim, ele também publicou a sua fé dentre as pessoas que estavam ali presentes. Nicodemos, ele levou cerca de 100 libras de composto de mirra, aloés, e segundo a história, eles tomaram o corpo de Jesus, envolveram o corpo de Jesus em lençóis, e untaram com algumas especiarias, e depois levaram Jesus ao sepulcro. Eles eram discípulos ocultos de Jesus.
mas foi a crise da cruz do Calvário que fez com que eles, dentro deles, sofresse algo sobrenatural, para que eles pudessem professar a sua fé publicamente. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Deuteronômio, no capítulo de número 8, versículo de número 2, dizendo: recorda-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardeis ou não os seus mandamentos. Perceba que o deserto também foi desenhado por Deus para mostrar ao povo de Israel as tendências do mal que estavam dentro dos seus corações. Foi na provação do deserto que se aflorou a maldade do coração deles. Eles foram colocados à prova, e a perversidade do caráter deste povo se apareceu. Mas também foi no deserto que Deus também tratou com eles. E no meio desta crise que tudo se aparece, todos eles são provados. E nós não podemos fugir das crises que aparecem para nós em nossa caminhada. Somos tentados a ignorar, como se elas fossem, aleluias, de Deus. Nós podemos até amarrar as crises, guardando, ocultando ela, e dizer que elas não que estão debaixo de nossos pés. Mas será em vão esse pensamento, porque quando nós se depararmos com a dificuldade, com as barreiras, com os problemas, nós então vamos se deparar que as aflições nos mostram o quanto nós somos dependentes da graça de Deus. A aflição, ela nos aperfeiçoa como cristãos. A aflição, ela nos aperfeiçoa na nossa caminhada. A aflição, ela nos molda também o nosso caráter. Veja, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz assim: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Já no capítulo 12, versículo 10, Paulo vai dizer: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, pois quando estou fraco, então é que sou forte. Louvado seja o nome do Senhor. A crise, ela vai revelar o verdadeiro estado em que nós estamos. Quando nós estamos apegados à cruz do Calvário, quando estamos apegados ao Senhor, nós então estamos dizendo: nós somos totalmente dependentes de Ti, ó Pai. Louvado seja o nome do Senhor. O amor de Deus, aleluia, ele tem surgido em nossas gerações, aleluia, alcançado pessoas de diversas, distintas características, entre pardos, negros, brancos, ricos e pobres. O amor de Deus tem alcançado diversas gerações. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele sofreu ali a cruz, aleluia, a crise na cruz do Calvário. Ele sofreu por amor de nós. Essa crise na cruz do Calvário, aleluias, ele fez com que muitas pessoas olhassem para ele, e o fenômeno sobrenatural que surgiu naquele lugar fez com que as pessoas percebessem que ele verdadeiramente era filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que eu quero te dizer, irmão, nesta noite, é que as aflições nos faz co-participantes também do sofrimento de Cristo Jesus. Jesus, ele sofreu a levar, aleluia, a cruz do Calvário. A Bíblia diz em Isaías no capítulo 53, que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados foram lançados sobre ele, e ele sentiu sobre ele todo este pesar. Talvez alguém vai passar por uma dificuldade, uma aflição,
neste tempo presente e começa a se murmurar. Não murmure não, porque nós somos discípulos de Cristo Jesus. Nós não somos maior do que aquele que é o nosso mestre. Nós, como discípulos de Cristo Jesus, nós também devemos ter em mente que estamos sofrendo também o sofrimento de Cristo Jesus. A caminhada que nós percorremos também são caminhadas, como diz o apóstolo Paulo, como atletas. Paulo diz que nós corremos como atletas que correm atrás de um prêmio. Mas um atleta, ele corre atrás de um prêmio que é corruptível. Nós corremos atrás de um prêmio que é incorruptível, uma coroa de glória. Mas entre nós há diversos obstáculos. Dentre eles, o mundo pós-moderno, que nos oferece coisas vãs, desejosas, legais. Aleluia, mas Deus oferece para nós algo que é de graça, que é eterno. Satanás tenta de todas as maneiras roubar a coroa de nós, roubar a nossa salvação. Não permita que as aflições desse tempo presente roube a sua cruz. Não permita que a aflição deste tempo roube, aleluia, a sua coroa de glória. Não permita que a aflição deste tempo roube a tua salvação. Ela pode ser passageira. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus verdadeiro. Por mais que nós passamos por aflições no tempo presente, Deus, Ele é fiel para nos garantir a vitória. Veja, meus irmãos, que a Bíblia vai destacar a história de um homem chamado Jó. Ele passou de um desespero, ele perdeu família, ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus bens preciosos, em tudo seus amigos que deveriam estender as mãos para ajudar. A Bíblia diz que eles vieram acusar Jó. Tu estás em pecado, confessa ao Senhor e então Ele te perdoará. Jó permaneceu firme. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, de coração reto, amava ao Senhor. Contudo, ele não permitiu que as crises presentes ferisse a sua fé, ferisse a sua caminhada. Deus, aleluia, deu o seu único filho na cruz do Calvário para morrer por nós. Essa é o grande amor pela qual Ele tem mostrado para nós, e nós devemos abraçar a este amor, se levantando e dizendo: combati o bom combate, peguei a carreira e também guardei a fé, porque aquele que morreu na cruz do Calvário e o seu sangue que foi derramado na cruz me purifica de todo mal. Pode vir um diabo, pode vir a carreira de demônio que tiver, mas o Senhor é comigo e eu vencerei todo o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Diante das dificuldades e adversidades no tempo presente, nós devemos marchar adiante e jamais voltar atrás, porque a carreira que nós percorremos é uma carreira de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E agradeço a oportunidade em nome de Jesus.